Peter Lynch, em Biografia e a Estratégia de Investimento do Homem que Atingiu um Retorno de 29% no Mercado de Ações. Peter Lynch tem sido um dos grandes investidores de toda a história, obteve um retorno anual de 29% no fundo que geriu, superando o índice S&P 500. Revisaremos a sua biografia e a estratégia que o levou a ser uma lenda no mercado. Mundo dos investimentos e das finanças. Peter Lynch nasceu em 19 de janeiro de 1944, em uma família de classe média alta em Massachusetts. Quando ele tinha apenas 10 anos, seu pai, Thomas Lynch, morreu de câncer. Devido a esta tragédia familiar, a mãe de Peter, que era dona de casa, foi obrigada a trabalhar em tempo integral, deixando a família um tanto sozinha, e mesmo com o esforço da mãe, as altas despesas domésticas obrigaram Peter a ser empregado desde muito jovem. Com apenas 14 anos, Peter encontrou um emprego. Uma das poucas oportunidades que conseguiu foi um emprego como caddie em um dos clubes mais importantes de Massachusetts. Foi uma atividade que marcaria para sempre sua vida, pois graças à proximidade com importantes empresários, ele pôde ouvir conversas relacionadas a ações, mercado de ações e investimentos, gerando no jovem Peter a curiosidade de tentar aprender mais sobre os temas de investimentos e finanças. Peter serviu no Exército dos Estados Unidos por 2 anos, onde fortaleceu seu forte caráter e disciplina. Ao contrário da crença popular, Peter não estudou finanças nem economia, formou-se em psicologia, filosofia e história, que estudou no prestigiado Boston College, onde conseguiu obter o diploma como um dos melhores da sua turma em 1965. Mais tarde, ele obteve um MBA em Administração de Empresas pelo Wharton College. Ainda estudante da universidade, no segundo ano fez seu primeiro investimento na Bolsa de Valores, comprando uma pequena quantidade de ações da empresa do setor logístico Flying Tiger Airlines. No total o investimento foi de 100 ações com preço de compra de $8. Mas desde o início ficou evidente o talento que ele tinha para investimentos e para o mercado de ações, pois em sua primeira operação conseguiu investir em uma empresa onde conseguiu multiplicar o investimento por 10 vezes, já que conseguiu vender as ações por um preço de $80, logo após a compra. Esta operação de compra e venda de ações permitiu-lhe angariar alguns fundos para ajudar a pagar parte dos estudos universitários. Graças ao seu trabalho como caddie, conseguiu conhecer um dos administradores do fundo Fidelity, o Sr. George Sullivan, que lhe permitiu ter o seu primeiro emprego no setor de investimentos como estagiário, entre 1967 e 1969. No prestigiado investimento do fundo analisou empresas dos setores químico, editorial e de fabricação e produção de papel. Graças aos seus extraordinários resultados como analista de mercado, alcançou uma posição permanente no fundo de investimento Fidelity, subindo rapidamente nas posições da empresa, devido aos seus tremendos resultados como analista de mercado. Em 1974, foi nomeado diretor de pesquisas econômicas, ocupando o cargo no fundo até 1977. Nesse ano atingiu o auge da carreira, tornando-se chefe do memorável Fundo de Investimentos Magalhães, com apenas 33 anos. Com a gestão deste fundo entra para a história como um dos mais importantes investidores do mundo, graças ao extraordinário desempenho do fundo que alcançou uma rentabilidade de 29,2% ao ano entre os anos de 1977 e 1990, um marco para a economia financeira. Indústria, superando a famosa média anual de 10% alcançada pelos fundos indexados ao índice S&P 500. Para se ter uma ideia dos resultados extraordinários do fundo, uma pessoa que tivesse investido $10.000 no fundo de investimento Magalhães em 1977 teria em 1990 a soma não desprezível de $280.000 sem qualquer contribuição adicional de capital. Mas o início do fundo não foi totalmente fácil, pois sendo pouco conhecido no mercado, o fundo geria inicialmente apenas $18 milhões, pois quando Peter assumiu a sua gestão o seu histórico de rentabilidade não era dos melhores, mesmo com resultados negativos em alguns anos. Porém, Peter consegue ter liberdade e autonomia para tomar as melhores decisões de investimento nas ações das empresas que considerava com maior potencial de valorização, além de conseguir uma diversificação adequada, para realizar uma gestão de risco adequada, consolidando uma das melhores carteiras de investimentos da época, com resultados que mesmo ao longo de 13 anos superaram a rentabilidade alcançada pelo grande Warren Buffett, que girava em torno de 20% ao ano.
Em 1980, Peter Lynch foi destacado pela revista Time como o gestor de fundos número 1 nos Estados Unidos e a revista Fortune nomeou a pessoa de maior sucesso em sua área devido aos seus tremendos resultados. Uma de suas atuações mais memoráveis foi em 1987, quando apesar da queda do mercado de mais de 30%, conseguiu ter uma tranquilidade impressionante em não liquidar posições, e anos depois conseguiu recuperar a rentabilidade média dos investimentos. Outra de suas estratégias mais lembradas foi poder investir em mais de 100 ações de empresas chamadas Tembager, ou empresas que multiplicavam seu valor por 10, enquanto era diretor do Fundo Magalhães. Dentre estas ele selecionou na época ações de empresas como General Electric, Taco Bell, Maurice International, Ford Motor, Philip Morris e Dunkin' Donuts, entre outras. Entre as estratégias de investimento de Peter estão focar em investir em empresas que possam ser facilmente compreendidas, mas levando a análise a um alto nível de profundidade, conhecendo seus modelos de negócios e fundamentos, tentando identificar empresas que oferecem produtos com demandas inelásticas, que são aquelas que dependem pouco do preço dos bens ou produtos, para obter lucros e seu crescimento. Peter Lynch conseguiu investir sem se deixar levar pelas tendências ou modismos do mercado, que podem ser temporários e levar à criação de bolhas especulativas que rebentam a qualquer momento, levando os investidores a grandes perdas. Da mesma forma, a filosofia de investimento de Peter focou na busca de empresas com alto potencial de crescimento, mas com situação financeira sólida, baixo endividamento e excelente gestão. Para isso, Peter revisou alguns indicadores ou índices como o múltiplo PER, que é a relação entre o preço das ações e os lucros, para evitar comprar empresas supervalorizadas ou com valores absurdos. Peter explica como o mercado está supervalorizado quando você não consegue encontrar facilmente ações a preços razoáveis ou que atendam à maioria dos critérios de investimento. Peter sugere ainda que a rentabilidade e o crescimento esperados sejam levados em consideração, pois permite que os lucros cresçam no futuro, permitindo uma maior valorização das ações das empresas. Para identificar essas empresas, Peter investigou o modelo de negócios das empresas e o setor em que atuavam, comparou as empresas com seus concorrentes e possíveis rivais, além de revisar múltiplos como o famoso índice PEG, Price to Earnings Growth, que permite observar o crescimento dos lucros de uma empresa. Esse índice ou múltiplo foi desenhado pelo próprio Peter. Peter explicou como as empresas de baixo crescimento têm taxas de crescimento semelhantes ao crescimento do PIB dos Estados Unidos, que corresponde em média a 3% ao ano. Pelo contrário, as empresas de alto crescimento crescem bastante rapidamente, mesmo entre 20% a 30% anualmente, com um aumento praticamente exponencial nos lucros. Foi nestas empresas de alto crescimento que Peter conseguiu identificar as chamadas 10 ensacadoras ou empresas que multiplicam o seu valor por 10 vezes. Graças à sua extraordinária capacidade de identificar oportunidades, conseguiu investir em 40 ensacadoras ou mesmo 200 empresas de ensacadeiras, que alcançou multiplicar sua cotação por 200 vezes. Alcançar um ou dois cargos em empresas com essas características pode justificar uma carreira inteira em análise de mercado. Porém, não podemos esquecer o risco, pois as pequenas empresas que apresentam elevado crescimento podem até desaparecer, levando o valor das suas ações a zero. Mas Peter também detinha na sua carteira algumas empresas que foram consideradas estáveis, pois permitiam alguma proteção da carteira em tempos de turbulência e recessão do mercado, onde as quedas nos preços de algumas ações de crescimento podem mesmo ser de 2 dígitos. Algumas das empresas estáveis nas quais Peter investiu na época foram Bristol Myers, Kellogg, Coca-Cola, Halston Purina e Procter & Gamble. Peter também identificou algumas empresas como cíclicas, nas quais os lucros aumentam e diminuem regularmente de acordo com os ciclos da economia. Entre os tipos de empresas cíclicas estão, por exemplo, as empresas fabricantes de automóveis e as companhias aéreas, bem como os fabricantes de aço e de pneus de automóveis. Peter explicou como se você comprasse ações dessas empresas no topo do ciclo e entrasse em recessão, poderia rapidamente atingir perdas de até 50%, sendo necessário esperar alguns anos para recuperar o valor do preço das ações. Essas empresas. Peter explicou como índices como o PER, ou relação entre o lucro de uma empresa e o valor de uma ação, variam dependendo do tipo de empresa. As empresas de baixo crescimento apresentam valores de PER baixos, por exemplo,
as empresas do setor energético apresentam um rácio de PER entre 7 e 9 vezes, e empresas de forte crescimento médio tendem a ter múltiplos entre 10 e 14 vezes, enquanto empresas de alto crescimento podem ter um múltiplo PI de mais de 20 vezes. Porém, antes de fazer um investimento numa empresa, é fundamental rever o comportamento do rácio PER durante vários anos, para ter uma visão de qual é o seu valor médio ou norma, entendendo que as novas empresas têm um histórico de revisão bastante limitado. Há que ter em conta que as taxas de juro têm impacto nos múltiplos PER, que são pagos no mercado, uma vez que quando há taxas de juro baixas, os investidores tendem a pagar múltiplos mais elevados, enquanto as obrigações são menos atrativas, quando as taxas de juros tendem a subir, o múltiplo PER médio pago no mercado é menor, pois muitos investidores preferem evitar riscos e obter um retorno moderadamente aceitável investindo em títulos de renda fixa. Outro elemento que realizou em suas análises foi a revisão da trajetória histórica da empresa, para avaliar seus níveis de endividamento, além de identificar a solidez e estabilidade dos lucros anuais. Peter também levou em consideração os dividendos históricos que as empresas entreguem. Chegou ao ponto de privilegiar empresas que conseguiram entregar dividendos crescentes aos acionistas durante mais de 20 anos. Peter também verificou se as pessoas que trabalham na empresa estavam comprando ações da empresa, pois esse simples fato era um excelente sinal para ter esperança de que as ações iriam bem e a empresa não iria à falência nos próximos meses. Se os membros da empresa aumentarem as suas posições, as ações provavelmente estarão baratas e poderão subir. Outro elemento que Peter considerou na hora de selecionar as ações foi que a empresa estava recomprando ações, pois era uma forma simples de observar que a própria empresa tinha confiança em seu futuro, além de ser uma das melhores estratégias para recompensar os atuais acionistas. Além disso, as recompras de ações reduzem o número de ações em circulação, o que tem um impacto direto no lucro por ação, o que pode afetar positivamente o preço das ações no médio prazo. Da mesma forma, Peter considerou que o que dá valor a uma empresa são os lucros e os ativos, mas principalmente os lucros. No entanto, deve-se ter em conta que pode acontecer que durante longos períodos de tempo o preço das ações não seja o mesmo, alinhado com o valor da empresa, levando até mesmo a longos períodos de tempo onde as pessoas têm dúvidas se em algum momento o preço das ações irá se recuperar. Porém, no longo prazo o valor da empresa acaba prevalecendo, desde que a empresa é bem administrada e mantém sua vantagem competitiva. Para gerir o risco, Peter procurou ter uma diversificação adequada, que não fosse excessiva, pois quando já existem demasiadas empresas é possível que a rentabilidade potencial dos investimentos possa ser afetada negativamente. Esses elementos permitiram que Peter investisse em empresas com horizonte de longo prazo, considerando que suas posições exigiam um nível de paciência para resistir às quedas do mercado, que são naturais e não podem levar ao desespero e à venda de ações reagindo emocionalmente às oscilações naturais do mercados. Pedro estava explicando como as pessoas não têm paciência para enriquecer aos poucos, pelo contrário, tendem a falir rapidamente. Peter considerou que as ações são facilmente previsíveis em períodos de 20 anos, mas são altamente imprevisíveis em períodos de 2 ou 3 anos, isto sem considerar os investidores atuais que não conseguem sustentar uma posição nem por alguns meses. Por outro lado, Peter considerou que ao contrário do que se acreditava, os investidores individuais têm sim a capacidade de obter excelentes rentabilidades e resultados, se os investimentos forem feitos em empresas que sejam compreendidas e se forem estudados os seus fundamentos e modelos de negócio no setor em que se inserem. Operar. Porém, Peter, como todo investidor, cometeu alguns erros, talvez o mais notável foi perder o crescimento da Apple. Ele afirmou que não era tão difícil de analisar, pois não era uma empresa complicada e tinha um bom balanço. Lembrou que sua filha comprou um iPod por $250 e na época ele achou que a empresa estava tendo uma boa margem de lucro. Mas, ao contrário do seu habitual faro para selecionar boas empresas, deixou passar a oportunidade e não investiu em ações da Apple. Pelo contrário, Warren Buffett observou o potencial e aproveitou durante muito tempo o crescimento da empresa e os seus lucros. O fundo de investimento Magalhães e a sua excelente rentabilidade conseguem posicionar Peter Lynch como um dos grandes superinvestidores da história. Em 1990, Peter administrava ativos de mais de 14 bilhões de dólares, possuindo ações em mais de 1.000 empresas em diferentes setores.
Mas a carga de trabalho excessiva e o nível de estresse demasiado elevado levaram Peter a anunciar a sua reforma do Fundo Magalhães no auge da sua carreira como diretor de investimentos, com apenas 46 anos. A partir desse momento decidiu que se iria dedicar à gestão dos seus fundos pessoais, que na altura eram estimados em cerca de 450 milhões de dólares. Também relevante na história de Peter é a publicação de 3 livros que são referências para investidores e analistas de mercado. O primeiro foi o best-seller, Um Passo à Frente de Wall Street, publicado em 1989. O segundo trabalho foi publicado no ano de 1994, intitulado Beat in the Market, e o terceiro publicado em 1995 junto com John Rothschild, intitulado Learn to Win. Além disso, tem se dedicado a diversos trabalhos filantrópicos por meio de fundações que contribuem para o setor de educação, cultura e desenvolvimento científico. Entre suas obras filantrópicas mais renomadas está a doação de $1 milhão ao Boston College. Em 1999, a universidade em agradecimento nomeou sua faculdade de educação como Peter College of Education. Em 2010, Peter fez outra doação de $20 milhões à universidade para a criação da Peter Leadership Academy. Sem dúvida, as suas estratégias de investimento são ainda hoje uma referência para todos aqueles que procuram uma filosofia de investimento com uma mistura de elementos fundamentais e técnicos. Na descrição do vídeo você encontra o melhor curso para aprender a investir em ações e na bolsa, bem como uma das plataformas para investir em ações regulamentadas nos Estados Unidos e a conta Patreon, caso queira apoiar para criarmos mais conteúdo.